Muito bem, amigos da página Fala São José, nós estamos hoje aqui ao lado do professor Dr. Edilson José Guerra, ele que é biólogo da Secretaria de Saúde lá de Leme, é professor aqui da nossa FEUC também. Professor, muito obrigado pelo convite, aqui na nossa página Fala São José, nós agradecemos. E o nosso assunto hoje aqui é sobre o coronavírus, que tem é notícia no mundo inteiro, professor? Sim. E as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao coronavírus. Há quem diga que até suspeita que poderia ser um vírus que foi implantado. Então o convite para a sua pessoa que o senhor fale um pouquinho para a gente sobre o coronavírus. É um vírus novo? É um vírus que já existe? Inicialmente, o que o senhor poderia falar sobre o coronavírus? Então, Fernando, esse vírus é uma variante nova. Ele praticamente é um vírus, a família do coronavírus, ele foi isolado já em 1960. Então a família é uma família já bem conhecida já da comunidade científica, que sofreu mutação, esse novo coronavírus, o Covid-19, porque ele foi isolado em 2019, ele é um vírus novo, mas a família já é bem antiga, ela data de 1960. E esse vírus, como que surgiu esse vírus? Por que ele proliferou naquela região da Ásia? Então, esse vírus, ele proliferou naquela região porque é um vírus que é comum você encontrar em animais daquela região. Ele é um vírus que causa uma síndrome respiratória. Antigamente, antes dele sofrer a mutação, ele causava SARS, que é uma síndrome respiratória aguda severa. E ele é muito comum, esse vírus, em morcegos que se alimentam de frutas. E surgiu ali naquela região ali da China. Por quê? Porque os morcegos, quando eles se alimentam de frutas, ele não come toda a fruta. Ele sempre deixa cair pedaços de fruta no chão e, obviamente, esse pedaço de fruta ele está contaminado com o vírus do coronavírus. E gatos almiscarados, eles comeram esse resto de fruta da refeição do morcego e foram contaminados. E os chineses, eles têm por hábito de comer animais exóticos, e o gato almiscarado está no cardápio chinês. E na verdade o vírus passou, é uma zoonose, passou dos animais para o ser humano através desse hábito, através do gato almiscarado contaminado, que se contaminou com o vírus da saliva do morcego, de resto de frutas, que acabou contaminando os seres humanos. Aquela conversa que acabou se disseminando, principalmente nas redes sociais, que o pessoal de lá comeu sopa de morcego, por isso que pegou o vírus, é boato? É boato, isso não procede, Lá não tem esse hábito de comer sopa de morcego, Realmente o vírus, ele é proveniente do morcego. Lá em Wuhan, eles fizeram uma pesquisa, sequenciaram o genoma do novo coronavírus e chegaram a 96% de semelhança genética com esse vírus que é encontrado no morcego. Então, não resta mais dúvida, esse vírus entrou na cadeia alimentar humana através do gato almiscarado, que o chinês tem hábito de consumir. O vírus chama coronavírus porque parece que ele tem uma espécie de uma coroa dele, O vírus ele tem uma espícula, uma coroa de espícula que lembra uma coroa. É por isso que ele recebeu esse nome de coronavírus. Mas então não é, por exemplo, o pessoal que ouve outros boatos também, que de repente, foi soltar esse vírus lá, não tem nada a ver então? Não tem nada a ver, nada a ver. O vírus ele entrou na cadeia alimentar humana dessa forma, através da alimentação de carnes de animais exóticas, e ele sofreu a mutação. Fernando, o coronavírus é um vírus RNA. O vírus ele pode ter dois materiais genéticos, ou DNA ou RNA. O vírus que tem DNA, ele insere o DNA no DNA da célula hospedeira, então não tem incompatibilidade, certo? Agora, quando o vírus ele é RNA, o RNA tem uma fita só. Então, para ele inserir o material genético no genoma da célula hospedeira, ele tem que transcrever o RNA dele para DNA. E nessa transcrição de RNA para DNA tem falhas genéticas. É por isso que esse vírus é muito suscetível de ocorrer mutação com ele.
Simplificando, por exemplo, se a gente pegasse várias folhas, colocasse um carbono, a gente riscasse, pode ser que cada uma saia de um jeito, né? Essa folha sai do lugar, Exatamente. então o vírus ele acaba sendo, ele vai mudando de uma... Isso, exatamente. Os vírus RNAs, dificilmente você tem vacina para ele, o pessoal está cogitando, né, a vacinação para vírus da RNA. Vê um exemplo do HIV, desde quando a gente tem essa doença, é um vírus RNA também, até agora a gente não tem vacina para ela. Professor, recentemente tivemos na internet, colocamos na nossa página, um caso de uma possível suspeita, né, de uma pessoa que veio da Itália, ali em Águas da Prata, depois lá do Fluxo confirmou que realmente não procedia. Mas corre-se o risco do coronavírus chegar aqui mais perto da nossa região? Tá chegando na nossa região, né? Hoje eu tenho dados aqui, Fernando, que foi atualizado pelo Ministério da Saúde agora, no dia de hoje, 5 de março, ao meio-dia. Né? Nós já estamos com 93 países com coronavírus, 93 mil casos, desculpa, em 33 países. Né? O Brasil ainda não faz parte desse rol dos 33 países que tem coronavírus. Por quê? Porque para você ser elencado, né, como um país transmissor do coronavírus, você tem que ter a ocorrência do coronavírus, que a gente chama ocorrência autóctone. O que é uma ocorrência autóctone? A pessoa está sendo contaminada no local. Né? Quando não é contaminada no local, a gente chama de alóctone, ou seja, é importado. Então até ontem, né, dia 4 de março, os 3 casos de coronavírus que nós tínhamos no Brasil, ele era alóctone, que veio proveniente da Itália. Né? Hoje já não. Né? Hoje, ao meio-dia, o Ministério da Saúde ele fechou, né, o balanço de coronavírus, e nós já estamos com 8 casos de coronavírus. Casos confirmados, e desses casos confirmados nós já estamos tendo caso de pessoas que não saíram do país e já está contaminado. Então agora o Brasil ele vai elencar, né, agora vai ser 34 países na verdade, né? O último país que entrou, né, sendo um país transmissor foi a Romênia, que entrou ontem também nesse rol de países que estão tendo essa infecção com o coronavírus. Professor, por que houve um alto índice de mortalidade lá na China, devido ao coronavírus? Então, lá, em virtude do clima. Do clima. Então, você percebe que todos os países, os primeiros países que começaram a ter surto de coronavírus, são países que ainda estão no inverno. Então, o vírus, né, ele se prolifera mais no inverno. E a partir de agora, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a partir, né, de agora a temperatura ela vai começar a cair também. E se a gente não tomar cuidado com esse vírus, se a gente chegar no inverno com esses vírus, aí a gente corre risco de epidemia. E quais são as pessoas mais suscetíveis à doença? As pessoas mais suscetíveis à doença são idosos, né, acima de 65 anos, profissionais da saúde, né, e pessoas, né, que são imunodebilitadas, ou seja, que o sistema imunológico ainda não está funcionando direito. Em pessoas que não elencam esse rol de características que eu falei para você, a letalidade do vírus é de 3,5%. Ele já sobe de 3,5% para 10% em pessoas acima de 65 anos e 20% para profissionais de saúde. E aumenta 4 vezes mais quando a pessoa tem o sistema imunológico debilitado. Uma doença imunológica aí praticamente ela é fatal. Como você disse, realmente não tem possibilidade nenhuma de vacina, né? E quais são os principais cuidados, professor, então, nesse caso? Por exemplo, quais são o procedimento que as pessoas, ou os países, ou as regiões devem fazer para que se evite a contaminação do coronavírus, para tentar pelo menos diminuir essa possibilidade? Sim. Através de campanhas, esclarecendo a população sobre os cuidados que deve ter. Então, o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é uma medida profilática, né, para evitar praticamente a disseminação dessa doença, que por enquanto ainda não está sendo considerada uma pandemia. O que é uma pandemia? Quando você tem surto no planeta inteiro. Mas logo está entrando já em situação pandêmica, né? E também as firmas, as indústrias ou as faculdades está levando o conhecimento para a população, né? Por exemplo, quando for espirrar, não colocar a mão no nariz, ou colocar um lenço, ou espirrar no cotovelo,
você entendeu? Quando você frequenta um local que tem a suspeita do coronavírus, não ter contato com a maçaneta com a mão, ou abre com o cotovelo, entrou num elevador que naquela região tem casos suspeitos de coronavírus, não apertar o botão do elevador com o indicador, mas sim com a articulação do dedo. Vai no banco, Fernando, hoje a maioria dos bancos tem aquele sistema de digital, né, leitura biométrica, né, fazer uma boa asepsia antes de colocar o dedo e depois que tirar o dedo daquele leitor de biometria também, ou indústrias, né, que tem o relógio ponto também, que é biométrico. Vai entrar num ônibus, né, quando coloca a mão na barra de segurança do ônibus, fazer uma boa asepsia na mão, lavar direitinho a mão, inclusive os punhos, pelo menos, né, durante uns 20 segundos lavar a mão, e o álcool gel é um grande aliado também para evitar, né, que essa doença ela se manifeste. Então, por exemplo, toda medida preventiva é fundamental, né? Com certeza, toda medida preventiva é fundamental, porque a gente não tem mais o que fazer, porque o coronavírus, apesar 3,5%, é um vírus ainda de baixa letalidade, mas ele tem um grande potencial de disseminação, né? Quando você compara com as outras doenças, ele dissemina bem mais rápido do que as outras doenças virais. Então, para se tornar uma epidemia, uma pandemia, não demora muito. Professor, por que tem surgido cada vez mais doenças novas ou outras doenças que têm voltado? Falta de cuidado da população, desleixo, ou no caso do consumo de doenças, de animais mais exóticos? O que tem mudado, que tem causado isso? É uma série de fatores? Olha, a gente não pode atribuir isso aí praticamente a falta de informação, porque a informação não falta. A gente está tendo grandes mudanças climáticas no nosso planeta, e essas mudanças climáticas favorecem o ressurgimento de doenças que praticamente a gente já tinha sido erradicada. O vírus, por exemplo, dificilmente você erradica ele, porque ele pode ser cristalizado, ele pode ficar durante milhares e milhares de anos, tipo incubado, e se as condições climáticas favorecem, ele volta à tona novamente. É por isso que ressurgem doenças novas. Professor, faltou alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor acha interessante estar alertando o pessoal que acompanha a nossa página? Não, é mais isso aí mesmo, Fernando, é mais alertar o pessoal para os cuidados básicos, né, para evitar, né, a infecção com o coronavírus, porque é um vírus, apesar que tem uma baixa letalidade, ele é um vírus letal, né, e estar atento aí todos os dias, fazer a lição de casa e ser disseminadores de conhecimento, né, passar isso aí, né, avante, para que a gente não tenha a ocorrência, né, maior, vamos dizer assim, desse vírus aqui no nosso país, porque, volto a falar, né, o nosso país já está manifestando a doença, né, em loco, ou seja, doenças autóctones, pessoas que nunca saíram do nosso país já estão infectados com coronavírus. Professor, no final, mais uma vez agradecendo a gentileza que o senhor sempre nos recebe, e no final gostaria que o senhor deixasse como a pessoa pode entrar em contato com o senhor, de repente uma empresa ou outro meio de comunicação, né, parceiro que faz o mesmo trabalho que a gente queira entrar em contato com o senhor para o senhor dar uma palestra, dar esclarecimento. Como é possível a pessoa entrar em contato com o senhor? É possível, né? É só acessar o site da faculdade, pedir o telefone, né? Tá livre, ou na Secretaria da Saúde de Leme, a gente está lá todos os dias, aqui também na faculdade, a gente está à disposição, né, para dar palestras e esclarecer a população aí sobre essa e outras doenças emergentes que possivelmente vão ocorrer. Professor Edilson, muito obrigado mais uma vez, agradeço o nome meu e do Marcinho, né? E vamos com certeza procurá-lo mais vezes para trazer novos assuntos, porque é sempre bom pessoa, né, Marcinho, que sabe falar bem, que possa passar conhecimento, e o objetivo do nosso canal é esse, trazer informação, trazer entretenimento, só coisa boa, é o que a página Fala São José quer trazer, não só para São José do Rio Pardo, mas para toda a nossa região. Final, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando. Então, né, aqui a gente, na faculdade nossa, a gente tem um curso de biomedicina, a gente trabalha muito esses assuntos aqui, então a gente sempre procura levar, né, para os nossos alunos, né, situações novas que estão ocorrendo, né, no Brasil e no mundo,
sobre essas doenças emergentes, que nem você bem falou, que estão ressurgindo agora, coisas, Fernando, que praticamente as faculdades de medicina já nem ensinavam mais, porque já eram doenças esquecidas, que estão voltando. A gente está sempre atualizando nossos alunos e chamar a população em geral para vir conhecer o trabalho que a gente desenvolve aqui na faculdade. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.